Eu já vou ler o texto com vocês, mas primeiramente eu quero fazer uma pequena introdução rápida aqui para você entender melhor o que eu quero dizer. Eu quero falar hoje sobre aflições. Às vezes a gente não entende claramente o porquê que elas chegam na nossa vida. As aflições, elas são diferentes de problemas. É importante você entender isso aqui. As aflições são diferentes de problemas. Até porque a maioria dos problemas que nós enfrentamos, somos nós mesmos que criamos eles. Por exemplo, talvez não seja o teu caso, mas você sabe exatamente o porquê que você está enfrentando um problema financeiro. Porque provavelmente foi você que criou esse problema. Porque você está devendo no cartão de crédito. Você sabe exatamente aonde foi que você passou o cartão, o que você comprou que não deveria ter comprado. E isso são tipos de problemas que nós mesmos causamos na nossa vida. Mas a aflição é diferente. A aflição, ela tem um perfil espiritual, vamos dizer assim. A aflição é quando você não sabe nem explicar o porquê que está passando por aquilo. Isso é uma aflição. Quantos já passaram por isso aqui? Você não sabe nem explicar o porquê que está acontecendo aquilo naquele momento. A aflição, ela te dá um aperto no peito, uma falta de ar, uma acelerada no coração. É assim que funciona. Tem gente que pensa até em desistir de tudo quando está enfrentando uma aflição. Olha o que diz em Salmos 34. É uma promessa de Deus aqui. Salmos 34, versículo 19. Olha o que ele fala. Muitas são as aflições de quem? Do justo. Quem é o justo? Aquele que pratica a justiça. Então olha só. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor de todas o livrará. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que não são poucas, são muitas. Muitas são as aflições do justo. E eu quero fazer você entender aqui, com a ajuda do Espírito Santo, qual é a função da aflição na nossa vida. Qual é o propósito que Deus tem em permitir que a gente passe por aflições. Muitas são as aflições do justo, mas olha o final do versículo. O Senhor o livra de todas. Não é de 90%. Não é de 95%, 98%. Aqui está falando que Ele vai nos livrar de todas. Diga glória a Deus. Aflição é um tipo de pressão que a gente passa, que chega na nossa vida. Mas quando chega, baseado nesse versículo, eu posso afirmar para você que quando ela chega, é por permissão de Deus. E ela já chega com uma data de validade. Porque está falando aqui que Ele vai nos livrar de todas. Ela já chega com uma data de validade, já chega com uma ordem de livramento da parte de Deus. O justo, ele nunca irá morrer por causa de uma aflição. Escuta o que eu quero te falar logo aqui no início dessa mensagem. Isso que você está passando agora, essa aflição que você está passando, não vai te matar. Não tem ninguém que morra por causa de uma aflição. O justo nunca vai morrer por causa de uma aflição. Por quê? Porque já foi liberado aqui, ó, uma promessa da parte de Deus, dizendo que Ele nos livrará de todas elas. De todas elas. Você pode até talvez perder para um problema que você mesmo criou. Aí tudo bem. Você pode perder para um problema que você mesmo criou. E aqui eu já volto lá no cartão de crédito. Se você gastou no cartão e não pagou, agora você tem um problema instalado aí na sua vida. Por quê? Porque foi você que criou. E se você não resolve isso agora, vai virar uma confusão. Vai virar uma confusão e você não vai mais conseguir sair disso. Vai virar uma bola de neve. Quem está entendendo? As aflições que nós enfrentamos, igreja, são pressões espirituais permitidas pelo próprio Deus. E essas aflições, quando elas vêm, essas pressões espirituais, ela trava o nosso sentimento. Ela nos trava. Quando você está passando por uma aflição, por exemplo, os seus sentimentos ficam travados. É assim ou não é? Você às vezes não sabe nem o que falar, você não sabe como agir. Dependendo do nível da aflição, você fica sem reação nenhuma. Mas aqui está dizendo que junto com elas, junto com as aflições, vem também o livramento da parte de Deus. Porque de todas elas, o Senhor nos livrará. Salmo 132, versículo 1. Davi diz assim: lembra-te, Senhor, de Davi. Ele mesmo está falando aqui, ó. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. Aqui o próprio Davi está dizendo, sabe o que? Senhor, lembra-te de mim e de tudo que eu estou passando.
O Senhor lembra de mim, das minhas aflições. Vê se não esquece de mim, Senhor. Vê se não esquece de tudo que eu estou passando. Se Deus fosse responder, talvez não esqueça, você não deixa. Porque é assim, né? Todo momento a gente clama a Deus. Uma pergunta: Davi era rico, bem sucedido, sim ou não? Davi era rico, Davi era muito rico. O que Davi doou de ouro, por exemplo, para construir o templo, poucos milionários hoje têm em dinheiro na sua conta bancária. Pastor Danilo, mas não foi o filho dele, Salomão, que foi o homem mais rico? Salomão se tornou o homem mais rico. Mas sabe por quê? Porque a metade da riqueza de Salomão ele herdou foi do pai dele, Davi. Porque o pai dele deixou para ele. Porque Salomão, para você entender melhor o que eu quero dizer, ele pegou tudo mastigadinho, prontinho. Porque Davi lutou as guerras que precisava lutar. Ele destruiu todos os inimigos, ele acabou com as guerras, ele entregou nas mãos de Salomão um reino de paz. E aí Salomão conseguiu multiplicar, por quê? Porque a sabedoria que Deus deu para ele, e ele não tendo mais guerra para lutar agora, ele teve muitas estratégias em como multiplicar aquela riqueza. Quem entende isso, diga amém. Então olha só, e mesmo Davi sendo tudo isso, por que eu estou falando isso para você? Porque mesmo ele sendo tudo isso, bem sucedido, quando Davi ia orar, ele ainda orava assim: Senhor, livra-me das minhas aflições. Ou seja, a aflição ela não escolhe classe social, igreja. A aflição todo mundo passa. Escuta o que eu vou te falar aqui. É importante você entender que se você vive uma vida com Deus, você naturalmente será alvo de aflições. Vou repetir. É importante você entender isso aqui. Se você vive uma vida com Deus de verdade, é natural que você passe por aflições. Uma das características de quem anda com Jesus é aflição, perseguição. É desse jeito. Danilo, por que Deus permite às vezes as aflições chegar na nossa vida? Ele permite, sabe por quê? Primeiro que é uma forma de Deus te manter vivo. Você sabia que você só está aqui agora por causa das aflições que você passa? Você tem um motivo todos os dias para lutar por causa das aflições que você passa. Até na medicina, se você pegar lá aquela linha que marca na UTI, meu Deus, e como eu posso falar isso para você? Aquelas linhas da batida do coração, você vai ver que ali, aquelas linhas estão lá, ó, alto e baixo, alto e baixo. E quanto mais alto e baixo tiver, mais vivo você está. Mais vivo você está. O dia que ficar estável, sem alto e baixo, acabou para você. Pegou? O dia que ficar sem aflição, sem nada, você morre. Entenda o que Deus está dizendo aqui, ó. Na vida todos, em todos os sentidos, mas principalmente na nossa área emocional, igreja. Na nossa área emocional, se não tiver altos e baixos, a gente morre. Pelo menos emocionalmente falando, a gente morre. A gente perde a graça de viver. A pessoa cai na depressão. É por isso que a depressão atinge hoje muito mais a classe alta do que a classe baixa. Você concorda comigo? Pois é, mas é pesquisa que eu estou te falando. E na verdade a depressão está em todas as classes, mas em termos de porcentagem é muito maior na classe alta. Suicídio então, tirar a própria vida, nem se fala. Seja sincero, você já ouviu alguma reportagem dizendo o seguinte: olha, nessa manhã fulano de tal tira sua própria vida enforcado dentro do seu humilde barraco numa comunidade tal? Você já ouviu isso? Se ouviu, é uma agulha no palheiro. Se você vê uma reportagem dessa aqui, é uma agulha, é difícil, a coisa mais difícil de você ver. Por quê, Danilo? Porque essas pessoas não têm a vida muito fácil. A vida dela tudo é difícil, cheia de altos e baixos. São pessoas que passam por tanta dificuldade que elas se tornam pessoas muito fortes emocionalmente falando. Quem está entendendo? Elas são treinadas todos os dias, sabe por quê? Pelas dificuldades da vida, pelas dificuldades diárias. Elas não têm tempo de ficar pensando no que não deve, meu Deus. Elas não têm uma vida tão tranquila para ficar com a mente vazia, pensando um monte de besteira, como nós pensamos às vezes. Elas já acordam pensando: meu Deus, o que eu vou fazer hoje para conseguir o leite para poder comer de noite? Eu vou fazer de dia para poder comer de noite. Agora observa para você ver. Um apartamento de luxo, numa casa de luxo, dentro de um condomínio. Quantas pessoas cometem suicídio todos os dias? Você ouve falar isso porque ainda é abafado, não pode nem divulgar. Mas mesmo assim a gente escuta. Sabe o que eu quero dizer para você, igreja? Uma coisa que nós precisamos entender é que quanto mais tranquilo a gente fica, mais problemas na nossa mente aparecem.
É por isso que Deus, sabendo disso, Ele vai dando aflição atrás de aflição, para você ter com que se preocupar, ocupar sua mente. Já ouviu aquele ditado que mente vazia é oficina do diabo? É bem assim mesmo. Então Deus, sabendo como é o ser humano, Ele prepara a nossa vida para a gente viver altos e baixos todos os dias. Por isso que todo dia a gente tem um sentimento novo. A gente tem um sentimento novo todos os dias. Todo dia a gente tem um motivo diferente para lutar. É assim ou não é? Um dia a gente ora por uma coisa, no outro dia a gente está orando por outra coisa. Um dia nós estamos correndo atrás de algo, e amanhã nós estamos correndo atrás de outra coisa. É assim. E a gente vai continuando, lutando, e dizendo: Senhor, eu vou alcançar o meu objetivo, eu vou ser melhor do que ontem, vou ser menos que amanhã. Aliás, essa deveria ser a nossa meta para esse ano. Mais que ontem, menos que amanhã. Sabe o que é isso? Você não pode ser amanhã o que você está sendo hoje. Essa é a nossa luta diária. Eu preciso amanhã ser um pouco melhor do que eu sou hoje. Aleluia. Danilo, mas algo não deu certo na minha vida, sabe? Eu fiquei angustiado. A Bíblia diz que no dia da angústia nasce um irmão. Oh, aleluia. No dia da angústia, Provérbios 17:17 diz assim: o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Sabe o que Deus está falando aqui, igreja? É momento, é hora de você começar a usar os amigos de verdade que Deus te deu. Para de querer enfrentar tudo sozinho. Deus sabe da necessidade, sabe que nós temos de passar por aflições todos os dias. É que a gente odeia enfrentar problemas, esse é o problema. A gente odeia enfrentar os processos da vida. Sabe o que a gente gosta de receber? Promessa. A gente não quer enfrentar os processos, mas a gente quer receber promessa a todo momento. E mal sabe a gente que Deus libera a promessa, mas quando você cumpre o processo, Ele cumpre a promessa. É assim que funciona. Aleluia. Diga glória a Deus. Nós temos um grande problema. Sabe qual que é o nosso problema? Nós odiamos a dor, mas é necessário sentir ela. É necessário sentir. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. A aflição é como a dor do parto. Dizem que a mulher grávida, na hora do parto, ela não tem posição. Então tem uma lição grande para nós aqui. É exatamente como a dor do parto, porque é uma dor insuportável. Dizem que é uma dor incontrolável, mas chega a hora que o filho nasce e acaba a aflição. Quem teve parto normal aí já? Deixa eu ver. Você sabe o que eu estou falando. É uma dor insuportável, não tem posição, mas é uma dor irresistível. Mas a hora que nasce a criança, a pessoa olha para a criança, acabou, passa a dor. Na hora, ela esquece. Quando o filho nasce, a mãe nem lembra do sofrimento, da aflição que passou. Olha o que diz em João capítulo 16, versículo 21. João 16, versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra mais da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Diga amém. Então olha só, as aflições é como a dor do parto. Dói muito, mas é só na hora. Depois nem sequer lembra da dor. Até porque se lembrasse, não queria ter outro filho. Não lembra, esquece fácil. Tem uma passagem no livro de Salmos que Davi, ele está com tanta aflição, que ele diz assim: Senhor, eu queria ter asas como uma pomba, para voar para o deserto e desaparecer. Coloca esse texto para mim. Salmos, anotei aqui, Salmos 55, versículo 4, na linguagem de hoje. Olha o tamanho da aflição que ele estava passando. Vê se você se identifica com isso aqui. Salmo 55, versículo 4. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Pode ir. Sinto um medo terrível, estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como uma pomba, voaria para um lugar de descanso, para um deserto. Pode passar. Fugiria para bem longe, moraria no deserto.
Você imagina aqui o nível de desespero de alguém para dizer: eu quero sumir. Quem já fez isso aqui? Quem já falou isso? Eu queria ter asa agora, eu queria sumir, eu queria desaparecer. Eu quero dizer para você que o nosso futuro, ele é preparado pelas aflições que nós enfrentamos hoje no presente. Olha o nível de aflição que Davi estava aqui. Ele queria sumir, mas mal sabia ele que Deus já estava treinando ele para ele chegar onde ele chegou. Davi, ele era conhecido por todos, porque ele já liderava o exército de Saul. E por que ele liderava o exército, pastor? Por que ele liderava? Por que ele era o líder do exército? Porque ele já tinha matado um gigante. Lembra dessa história? Pois é, quando Davi matou o gigante, o próprio rei Saul disse para ele: a partir de hoje você fará a entrada e saída militares do exército. Pega essa aqui: o homem que o dia perseguiu Davi para o matar foi o mesmo que deu a chance dele ser visto por Israel. E aqui Deus está falando com alguém. O mesmo que fez Davi ser conhecido e reconhecido tentou matar ele depois. Ou seja, até quem te persegue, pega isso aqui para a sua vida, até quem te persegue está ligado com o propósito que Deus tem para o seu futuro. Até isso aí que você olha e fala: está me perseguindo, tem um propósito de Deus para Deus te colocar onde Ele quer. Davi, ele foi escolhido pelo próprio rei Saul para liderar o exército de Israel. Por quê? Porque ele matou o gigante. Isso chamou a atenção do rei. E por que ele matou o gigante? Porque ele viu que o povo estava com medo do gigante, e ele não tinha medo. Ele não tinha medo. E por que Davi não tinha medo do gigante? Porque ele já tinha matado antes o leão e o urso no campo. Ele já tinha prática em encarar coisas difíceis da vida. Quem está entendendo, gente? Ele já tinha prática, ele já era acostumado a lidar com as situações difíceis. E Davi só teve, redobra a tua atenção, você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira agora. Davi só teve a oportunidade de lutar contra o gigante porque ele matou o leão e o urso no campo. O que habilitou Davi a lutar contra Golias foi ele contar para o rei Saul que ele matava das lutas diárias dele, que ele matava leão. O próprio Saul olhou para ele e falou assim: escuta, você não pode lutar contra ele, você é um rapazinho, ele é lutador desde a mocidade, olha o tamanho desse homem, ele é guerreiro, você não pode lutar contra ele. Aí Davi olha para Saul e fala: ô meu senhor, deixa eu contar uma historinha para o senhor que o senhor não conhece, o senhor não sabe. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai lá no deserto, e quando vem um leão, um urso e pega uma ovelha, eu vou atrás. Davi contando isso, Saul olha para ele e fala: não é possível. E tem mais: quando o leão ou o urso se vira contra mim, que eu vou pegar a ovelha de volta, eu lanço a mão na barba dele, está escrito, eu lanço a mão na barba dele e golpeio ele até matar ele. Quando Saul vê essa história, ele fala assim: então vai que o Senhor seja contigo. Então vai que o Senhor seja contigo. O próprio rei Saul disse para ele que ele não podia lutar, subestimou ele, mas depois dele contar das dificuldades diárias que ele enfrentava e que ele vencia, ele estava habilitado agora a enfrentar coisas maiores da vida. Quem está entendendo? Sabe o que eu quero que você entenda aqui? Não adianta você querer saber e entender o porquê que a oportunidade chega para alguém e não chega para você. Porque veja bem, você saber o porquê que a oportunidade chega até alguém e não chega até você, primeiro você precisa conhecer a história da pessoa. Você precisa conhecer a história da pessoa. É por isso que Deus permite certas aflições da sua vida, para Ele ir criando a sua história. Você está entendendo? Tudo que você está passando agora é Deus criando uma história para você. Porque na hora certa Ele vai colocar você no lugar certo, na cadeira certa, na posição certa, aonde Ele deseja te colocar. E vou te falar mais: se Davi ele não tivesse enfrentado a aflição do urso e do leão aqui no campo, ele não estaria preparado para derrubar aquele gigante. Se ele não tivesse suportado a aflição do gigante, ele também não estaria preparado para assumir o exército de Israel. Você percebe que uma aflição vai promovendo você para níveis maiores? Você vai vencendo uma coisa hoje, amanhã Deus te sobe de nível. É por isso que a aflição ela vem da parte de Deus, é Deus te preparando para subir você de nível. Você vence uma hoje, aquela que eu sempre falo para vocês, Deus prova para depois aprovar. Ele te coloca numa prova, a aflição chega, você passou na prova, foi aprovado, Ele sobe você de nível. Aleluia. Se ele não tivesse suportado essa aflição do gigante, ele nem seria rei de Israel. As aflições que você enfrenta hoje são provas de Deus para subir você de nível,
para levar você para um nível ainda maior do que você já chegou. Você sabia que você só está aqui hoje? Você já chegou aonde você está hoje? Tem muita coisa para Deus fazer na sua vida ainda, mas você só chegou até onde você chegou hoje por causa das aflições que você venceu. E venceu por quê? Porque o Senhor te livrou de todas. Não foi você que venceu. Ele que permite. O problema é você que arruma. E vou te falar mais. Quando você entra num problema, presta atenção. Quando você entra numa situação por conta própria, Deus pode te livrar ou não. Mas uma coisa é certa, quando você entra numa situação como aflição, que Deus te coloca, pode ter certeza que Ele te garante. Ele te garante. E tem um propósito nisso. O fato de Davi ser fiel a Deus, e intenso, cuidar bem das ovelhinhas que colocaram nas mãos dele. Aqui Deus está falando com alguém, seja intenso naquilo que você faz. Naquilo que você vai fazer, seja intenso. O fato de Davi ser intenso, cuidando das ovelhinhas que colocaram nas mãos dele, fez com que Deus colocasse ele para pastorear uma nação inteira de Israel. Porque Davi foi fiel no pouco, Deus colocou ele no muito. Quando Deus viu a intensidade de Davi no pouco, cuidando daquelas ovelhinhas do campo, Deus deve ter pensado, imagina se eu colocar esse cara no muito, na nação de Israel, o que ele não vai fazer? Olha a intensidade dele, olha o amor que ele tem para essas coisas. Sabe como que foi que Davi assumiu o reinado, irmão? Naquela época Israel estava precisando de duas coisas: de um guia, porque Saul havia morrido pela própria espada, e de um guerreiro, porque o filho de Saul também havia sido assassinado. Israel agora está sem direção nenhuma. A nação de Israel está precisando, sabe do quê? De um pastor. É isso mesmo. O povo não estava precisando de um político, de um ditador, algo parecido. O povo estava precisando se conectar com Deus. Eles estavam precisando de um pastor de verdade. E o único que preenchia esses requisitos em Israel, que Israel precisava naquele momento, era Davi. Por quê, pastor Danilo? Porque Davi era tanto pastor como guerreiro. Preste atenção nisso aqui. Lembra quando Davi estava lá cuidando das ovelhinhas do pai dele no pasto? Talvez ali ele mesmo se sentisse indigno, injustiçado. Falei, isso aqui é injusto, mas mal sabia ele. Meus irmãos estão lá na guerra, mas eu estou aqui cuidando de ovelhinha. Mal sabia ele, mal sabia Davi, que Deus estava dando para ele ali uma pista do futuro dele. Ele estava ali cuidando de ovelhinhas do campo, mas mal sabia ele que lá na frente Deus já estava preparando ele, dando uma pista para ele, que lá na frente ele seria pastor de uma nação inteira. Quem entende isso? Sem Davi saber, ele estava sendo treinado por Deus ali naquele pasto, aquelas pequenas ovelhinhas, enquanto ele pastoreava aquelas ovelhas, para mais tarde pastorear uma nação inteira. Aleluia. Sabe o que vem na minha mente aqui agora? Eu fico lembrando, quando a gente tinha uma reunião de dependente químico na garagem da minha casa, eu tentando ajudar as pessoas para dependência química, e aí foi crescendo a reunião, e foi crescendo a reunião, eu comecei a falar da palavra, e a família das pessoas começaram a chegar, e Deus ali estava me dando pistas já do que Ele faria lá na frente, eu não entendia. Aí minha esposa falava, você vai ser pastor. Eu falei, pastor? Eu nunca vou ser pastor na minha vida, quero ser missionário, viajar, pregando. E ali começou a crescer a reunião, virou uma célula, comecei a falar da palavra de Deus, e acabava a reunião, o pessoal, posso falar com o senhor? Pode falar com você, Danilo? E não sei o quê. Aí eu ia lá na salinha, atendia a pessoa, aí mais um, próximo. Deus foi me treinando. Ele estava me mostrando ali, eu não entendia, hoje eu consigo entender. Ele estava me dando pistas do que Ele faria anos depois. É como, você vê que Deus não muda aquilo que você está fazendo, meu Deus. É como Pedro, que passou a vida inteira pescando, como eu preguei para vocês essa semana. E de repente Jesus chega e fala para ele, você vai continuar pescando? É o que você faz? Você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que agora você vai pescar almas. Você vai pescar homens. Davi para de pastorear ovelhas e vai pastorear o quê? Uma nação. Da mesma forma, Pedro para de pescar e vai pescar o quê? Peixe, agora ele vai pescar almas. Quem está entendendo? O que você faz hoje, o que você enfrenta hoje, tem ligação com algo que Deus fará no seu futuro. O que você faz hoje, presta atenção, é Deus te mostrando. Isso aí que você faz hoje tem tudo a ver com o que Deus tem para o seu futuro. Por isso você precisa ser intenso. Ser um vendedor, ser um professor, ser lidar com pessoas, entenda, isso aí tem tudo a ver com o propósito de Deus para o seu chamado.
para aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Tudo que você viveu e sofreu no teu passado, até o dia de hoje, te deu experiência. Amém? Sim ou não? Muita experiência. Sabe para quê? Para você viver com excelência esse novo tempo de Deus. Que novo tempo, Danilo? Esse tempo que Deus está trazendo para você agora. O novo tempo que você tem. 2024 pode ser o melhor ano da sua vida. É só você entender o propósito que Deus tem para você. A Bíblia fala que muitos são os planos do nosso coração, mas o propósito de Deus, esse sim é o que vai prevalecer. Então você precisa entender isso. Foram as aflições que você passou lá atrás que te preparou para você estar no nível que você está hoje. Muitos de vocês estão refletindo aí agora. O Espírito Santo está levando você a refletir de como você chegou há tempos atrás nessa igreja e como você está hoje. Da onde você saiu na sua área profissional e o que você se tornou hoje. Quem era você e quem você é hoje. Sabe o que fez isso com você? As aflições que Deus permitiu você passar foram gerando em você musculatura emocional, espiritual, sabedoria, experiência. Aleluia. Davi estava preparado para ser rei, mas ele não estava preparado para ser rei porque ele fez uma escola de líderes. Não, porque ele fez um curso para reinar. Não, por quê? Porque a vida ensinou ele. É por isso que ele estava preparado. Sabe como que a vida ensinou ele? Através das aflições que ele passou. Davi não tinha medo do leão, do urso, do gigante. Ele não tinha medo do inimigo. Ele não tinha medo de nada. E Deus está falando com alguém aqui. Por que você tem medo de tudo? Você esqueceu que sou eu que estou com você a todo momento. Sou eu que cuido de você, da tua casa, da tua família. E sabe por que Davi não tinha medo de nada? Porque tudo que ele viveu, quando ele era uma criança, quando ele era um adolescente naquele pasto, até aquele momento fez ele entender uma coisa, que você deveria entender também, que nada, aleluia, é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Será que tudo que você viveu até hoje, desde quando você era uma criança até agora, nesse momento, tudo que você já passou, tudo que você já superou até aqui, será que não foi suficiente ainda para você entender que nada é impossível para esse Deus que já te livrou, não de alguma, mas de todas as aflições que você passou? Todas. Um Deus que já te deu livramento de morte várias vezes, livramento de acidente, de enfermidade. E mal sabe você quantos livramentos Ele dá para você todos os dias que você nem consegue entender. As aflições são permitidas por Deus na nossa vida, igreja, para nos preparar para um nível maior que está chegando. Quem crê nisso? Está chegando um nível maior de Deus na sua vida. Tem um nível maior preparado por Deus para entregar para você. Escuta o que eu vou te falar aqui. Estou encaminhando para o final. Se você pular qualquer etapa da sua vida, presta bem atenção nisso. Se você pular qualquer etapa da vida, você não vai conseguir resolver a próxima fase. Não tenta pegar atalho, não tenta pular as etapas. Você não vai conseguir resolver a próxima. Se Davi tivesse pulado a etapa do leão e o urso, por exemplo, ele não teria enfrentado o gigante. Porque o que habilitou ele, o que fez o rei Saul autorizar ele a lutar com o gigante, foi a historinha que ele contou do leão e o urso. Se ele não tivesse passado pelo leão e o urso, ele não teria possibilidade de enfrentar coisas maiores na vida. Quem está entendendo? Deixa eu falar uma coisa que Deus está colocando no meu coração. Quando o rei Saul viu que ele matava leão e urso no campo, surgiu então uma oportunidade de ele enfrentar o gigante, sim ou não? Agora vamos pôr aqui que Jesus tipifica o rei Saul, o rei dos reis, aleluia. Ó, quando os reis dos reis, ele está de olho em você. Quando os reis dos reis vê que você está fazendo bem feito aquilo que ele coloca diante de você hoje, que você matando por dia, todo dia, aquele leão e aquele urso, que as dificuldades que ninguém vê, que ninguém sabe, mas você sabe que você enfrenta. Quando os reis dos reis vê que você está fazendo isso bem feito, com intensidade, ele dará uma oportunidade de você enfrentar coisas maiores. Ele vai te honrar diante de todos. Ele vai te honrar diante de todos.
Davi tivesse pulado a etapa do gigante também, ele não teria sido rei de Israel. Ou seja, não dá para pular etapas difíceis da vida. Afinal, são elas que vai colocar você num nível maior. São as etapas difíceis que você enfrenta, que eu enfrento, que vai colocar a gente num outro nível. Então para com esse negócio de ficar falando para Deus o tempo todo: Deus, me livra dessa aflição, Senhor, Senhor, não deixa eu passar por isso. Deus não vai atender a sua oração, irmão. Vai pedir para Ele te livrar do problema que você arrumou, mas da aflição Ele não vai te livrar, porque é Ele que manda, porque Ele está querendo treinar você para algo maior. Aflição, quem vai te livrar é Ele. Ele te livra de todas, Ele já prometeu aqui: de todas elas o Senhor te livrará. Então não adianta você pedir: Senhor, tira essa aflição de mim. Ele não vai tirar. Para de orar assim, porque se Deus permitisse você, não permitisse você passar por essa aflição que você está passando, ninguém ia te ver no próximo nível. É exatamente, eu quero dizer para você que é exatamente essa aflição que você está passando hoje, que vai mostrar para todo mundo quem você é, inclusive para você mesmo. Porque talvez tem pessoas aqui que nem você acredita que você tem força para vencer isso. E Deus está querendo, através dessa aflição, mostrar para você que você é muito mais do que você imagina. Porque Ele é com você. E se você estiver com Ele em Cristo, você é mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. Então todo mundo se reúne, chama Davi e fala assim: Davi, nós vamos te ungir rei. Presta atenção, Davi não pediu para ninguém para ser rei. Você nunca vai ver Davi pedindo para ser rei. Você nunca vai ver Davi dizendo que queria ser rei. Mas as pessoas já viam ele como rei. Isso aqui é muito forte. O próprio Saul disse para ele: o próprio Saul disse: todo mundo só fala de Davi aqui. Só está faltando ele ser rei agora. Davi não pediu para ser rei, igreja. Foram as autoridades de Israel que se reuniram e disseram: Davi, você será o nosso rei. Presta atenção no que Deus está falando aqui. O que Deus tem para você, aleluia, você não vai precisar nem desejar e pedir. As pessoas vão te procurar e vão implorar para você fazer. É isso mesmo. O que Deus tem para você, você não vai precisar pedir. As pessoas vão te procurar e vão implorar para você fazer. Danilo, como que eu sei se essa posição, se essa porta, se esse ministério, se esse relacionamento que eu entrei é para mim ou não? Você está implorando muito para ter? Então não é de Deus para você. Quem está entendendo? Você está implorando demais para ter? Então não é de Deus para você. É você que está correndo tanto atrás para ter isso? Então não é de Deus para você. O que é de Deus para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é teu, Deus faz vir na sua mão. Você não tem que ficar se matando, correndo atrás não. As autoridades se reuniram e disseram: Davi, você vai reinar sobre nós. José a mesma coisa. Quem disse para José: você vai governar? Foi o próprio faraó que disse. José não pediu nada. Quem está entendendo, diga amém. Quando Deus quer espalhar uma notícia a teu respeito, escuta o que eu vou te falar aqui. Quando Ele quer espalhar uma notícia a teu respeito, Ele nem fala com você. Ele fala com outras pessoas. Ele fala com outros. Você quer ver uma coisa? Quantos de nós estávamos quietinhos às vezes no nosso canto, e Deus usou algumas pessoas para dizer: ó, Deus tem um propósito na sua vida. Mas por que Deus não fala comigo? Para você não se encher de orgulho, para você entender que Ele usa outros também, não é só você. Está entendendo? Eu me lembro que várias vezes pessoas chegavam em mim quando eu estava chegando na igreja. Estava dentro da igreja com droga no bolso. Irmão, a irmã vem para o meu lado e fala assim: ó, Deus manda te dizer que você vai pregar em vários lugares. Eu falei: ai, coitada, você me dá um martelo aí que eu saio pregando, tia. Aí vem outra irmã, nada a ver, que nunca me viu, e fala: ó, você vai ser pastor de uma grande igreja. Eu falei: meu Deus do céu. Eu nem imaginava pregar, irmão. Eu nem sonhava. Eu estava tentando me converter. Eu estava tentando sair do mundo primeiro, antes do mundo sair de mim. Mas aquelas pessoas estavam falando ali, sabe o que? Do meu futuro. Deus estava me dando pista do que Ele faria lá na frente. Só que eu não entendia. Eu talvez não queria entender também. E por que elas estavam falando? Porque Deus estava mostrando para elas. E é isso mesmo. E Deus, quando Ele quer falar mesmo, Ele fala com várias pessoas, só para você ter certeza que é Ele que está falando. Ele fala com várias pessoas, não fala com você. Por quê? Porque talvez Ele não quer que seu coração se encha de orgulho, ou de repente para que você se sinta mais especial do que outros.
E talvez você pense, mas eu não me sinto preparado para isso. É aí que Deus vai agir, porque não é você que vai fazer, sou eu, o Senhor está falando. Sou eu que vou fazer. Se você se sente preparado ou não, quem vai fazer sou eu. Eu não quero que seu coração se corrompa, eu não quero que você se sinta mais especial que ninguém. Você e todos terão que saber que fui eu que fiz. Como tudo na sua vida até hoje, foi Ele que fez. Pega esse entendimento aqui, ó, e eu finalizo aqui. A equipe de louvor pode subir. Davi, redobra a tua atenção aqui, estou finalizando. Davi, ele foi escolhido pelas autoridades a ser rei de Israel por causa de duas características que ele tinha. Ele era pastor e ele era guerreiro. Diga comigo, pastor e guerreiro. Oh glória. Os maiores momentos de aflição de Davi foram sendo pastor de ovelhas na adolescência naquele campo e sendo guerreiro de Saul. Eu quero declarar para você que aonde foi, ou de repente aonde está sendo a sua maior aflição, será o seu maior momento de preparação, será o seu maior momento de promoção de Deus na sua vida. Quando você estiver enfrentando uma aflição, fale para Deus: Deus, me ajuda a aguentar firme, Senhor, porque eu sei que por trás dessa aflição, eu aprendi através da sua palavra hoje, que por trás dessa aflição e de qualquer aflição, tem uma grande promoção. O Senhor quer me ensinar algo aqui. Eu vou falar uma coisa para você aqui do fundo do meu coração. Se eu não tivesse passado por todas as aflições que eu passei na minha vida, eu não estaria aqui hoje, muito menos pregando essa palavra para você. Eu posso afirmar para você por experiência própria, que todas as aflições têm um propósito de Deus. Seja uma enfermidade, seja um acidente, seja uma porta que se fecha, tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Eu estava num treinamento sem saber. O que eu chamava de aflição, Deus estava chamando, sabe do que? De escola. Isso aí que você está chamando de perseguição, de deserto, Deus está falando, é uma escola. Estou te ensinando. Mas não acaba nunca, porque você está demorando para aprender, o Senhor está falando. Há quem diga que o deserto às vezes ele demora muito, sabe por quê? O tempo do nosso deserto é o tempo do nosso aprendizado. Às vezes o deserto nunca acaba porque a pessoa não aprende nunca. Muitas são as aflições do justo, está aqui ó. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci as aflições, e se eu venci, vós também vencereis. Existe um propósito em cada aflição que Deus permite a gente passar. Em cada aflição que Ele permitiu a gente passar até aqui. E o propósito qual que era? Nos ensinar algo. As aflições que você pediu para Deus tirar da sua vida, Ele só demorou para tirar porque você demorou para aprender. E quando você aprendeu, se você analisar aí agora, você vai ver. Quando você aprendeu, entendeu o propósito do negócio, a aflição acabou. Aí começa outra. É outra área. E se você tivesse aprendido rápido, a aflição seria encurtada. Então Deus está falando: aprende rápido, sai daqui hoje com essa visão. Quando vir uma aflição nova na sua vida, entenda, falou: opa, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Deixa eu ver o que eu vou tirar de aprendizado daqui. Rapidinho, você vai encurtar essa aflição e você vai subir de nível. Diga glória a Deus. Eu vou te dar uma dica, hein? Na próxima aflição que você passar, não tente fugir. Meu Deus, Deus está falando diretamente com alguém aqui. A próxima aflição que chegar, não tente fugir. Não tente se isolar, não tente anestesiar, tente aprender. Quando vier a próxima agora, entenda, não fuja, não se isola, não anestesia, aprenda. E você vai ver que ela não vai durar muito tempo, ela vai embora. E além dela ir embora, você vai subir de nível. E eu termino dizendo para você: o tempo de Deus é perfeito, não duvide do tempo de Deus para você. A Bíblia diz que enquanto há fôlego, enquanto há vida, há esperança. Fica de pé em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, começa a tocar nos quatro cantos dessa igreja, Pai. Você que está passando por uma aflição,
Você não consegue entender nenhum porquê disso, mas hoje você entendeu que Deus está querendo te ensinar algo, e você vai aprender com isso. Fala: Senhor, eu vou pagar o preço que tiver que pagar, mas eu vou aprender, eu vou entender o que o Senhor está querendo com isso, e eu vou subir de nível. Sai do teu lugar e vem para o altar hoje. Coloca diante do altar hoje as suas angústias, as suas aflições. Fala para Ele: me ensina mesmo, Senhor. Eu sei que tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor permite. Eu estou ansioso, eu não sei no que vai dar, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu estou aprendendo muita coisa com essas dores. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa tocar agora, da planta dos pés até o mais alto da cabeça. Eu já quero entrar no mundo espiritual, e é com você que eu quero falar. Demônio que tem atacado a mente desse homem e dessa mulher, você que tem aproveitado essa oportunidade diante dessa aflição que o próprio Deus permitiu, você está fazendo esse homem, essa mulher retroceder. Você estava querendo parar eles, a ponto deles desistirem de tudo, mas eles não vão desistir, porque em nome de Jesus, a partir de hoje, eles vão aprender com essa situação. E Deus vai subir eles de nível. Você será envergonhado mais uma vez. Como sempre, você será envergonhado, e no final o nome do Senhor será glorificado. Espírito Santo, traga o renovo sobre esse homem e sobre essa mulher agora. Vai renovando os seus filhos agora, Pai. Mais da Tua presença. Vai renovando aí, Espírito Santo. Vai tocando dos quatro cantos dessa igreja agora. Vai entregando para o Senhor agora a tua aflição. Vai tocando agora. Vai tocando, Espírito Santo. Toca no coração, na mente. Eu repreendo toda seta maligna e mentirosa do inimigo. Demônio, você que age nessa mente, caia por terra agora. Você não vai fazer eles parar. Eles não vão desistir. Não vão. A ansiedade que você trabalha aí, você coloca, vai caindo por terra, porque o que Deus tem que fazer na vida deles é algo que os olhos deles ainda não viram, que os ouvidos não ouviram, não penetraram no coração ainda aquilo que Deus vai fazer com eles. Então, em nome de Jesus, vai tocando agora. Espírito Santo, tenha liberdade para agir no nosso meio agora. Que uma unção de cura seja estabelecida nesse lugar. Cura da alma, cura do corpo. Vai curando agora todas as feridas abertas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que o deserto chegará ao fim. Esse deserto chegará ao fim, e você subirá de nível. Em nome de Jesus. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou. Deixa o Espírito Santo tocar em você agora. Mas essa prova está te amadurecendo. Vai agindo agora, Jesus. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa Deus trabalhar, igreja. Deixa eu trabalhar no meu jeito.
seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar. Olha aqui para mim, você que está aqui à frente. Deus está mandando dizer isso para alguém aqui. Você precisa estar em ambientes e ao lado de pessoas que desafiam a tua fé o tempo todo, que te testa, que te confronta. Nós precisamos colocar do nosso lado pessoas que vão nos empurrar para frente e não puxar a gente para trás. E lembre-se, no meio da tua aflição, no dia da aflição, nasce um irmão. É momento de você começar a usar as amizades verdadeiras que Deus te deu. Pessoas que jogam gasolina no teu sonho e não água para apagar o fogo da chama que Deus faz queimar no teu coração. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Escolha bem as pessoas que você vai colocar para caminhar do seu lado daqui em diante, porque 2024 é um ano de muitas bênçãos na sua vida. É por isso que o levante está grande, pastor, porque é grande o que Deus vai fazer. Amém? Volta para o seu lugar aplaudindo o Senhor Jesus. Glória a Deus.